Olá, tudo bem? Graça e paz. Eu quero nesse vídeo tentar me explicar o porquê que eu não me considero um ministro do Evangelho. O porquê que eu não me considero um pregador do Evangelho. Eu vou explicar para você. O tema deste vídeo, o Evangelho e suas fases. Eu vou mostrar que o Evangelho, a princípio, pelo menos até o momento do meu conhecimento, teve três fases. Então, se eu pegar e me intitular como um pregador do Evangelho, eu estarei me assemelhando à religião. Se eu falar a você que eu sou um pregador do Evangelho, eu entendo que eu estarei sendo igual ao sistema religioso. E longe de mim se igualar, pelo menos chegar perto à religião. Longe de mim. Aí você do outro lado fala, tá vendo? Eu acho que esse cara é um ateu. Veja bem, eu não posso ser ateu porque eu confesso a minha fé no Senhor, que é o Espírito. Eu não posso ser um ateu que eu confesso que eu e você no Espírito, nós somos irmãos. Eu não posso ser um ateu que eu entendo que nós somos filhos de Deus no Espírito e a nossa carne que reveste este Espírito está tendo uma experiência na carne. Então eu não posso ser ateu. Eu não posso ser ateu se eu me dedico praticamente, eu sou aposentado, eu me dedico o dia inteiro, não 24 horas na Bíblia, mas eu vivo sempre no Espírito, eu sempre vivo lendo de vez em quando, e quando eu tenho uma pausa, minha mente está conectada aos escritos bíblicos. Então eu não posso me considerar um ateu. Só que eu procuro ser o mais racional possível, eu procuro ler, buscar um entendimento da melhor forma, somente na Bíblia, somente nos escritos bíblicos. E o que eu tenho de suporte, como o norte para me consultar, é o Códice Sinaítico, que é de onde saíram a maioria dos textos bíblicos, com suas alterações, tendências, mas é o que temos aí. Então é lá que eu consulto o Códice Sinaítico, que eu acredito que é o que nós temos mais fiel. Então eu tenho que respeitar as fases. Eu acredito que no final eu vou conseguir passar para você o porquê que eu não me considero um pregador do Evangelho e o porquê que eu não sou ministro de Evangelho, coisa de cima nenhuma. Volto a ser prolixo. Não quero ter aparência nenhuma, comparação nenhuma com religião, de forma alguma. E a minha forma de interpretar os escritos bíblicos é diferente, é um pouco diferente dos irmãos que pregam graça. Eu não vou citar nomes aqui, porque eles tiveram anos dentro da religião. Eles estiveram lá dentro, eles participaram, eles tiveram cargos lá dentro. Eu nunca tive título. Porque quando eu via um cisquinho de tendência de alguma coisa, eu corria. O pai nunca deixou que eu me contaminasse com aquilo. Hoje eu entendo por quê. Então a minha leitura, a minha interpretação da Bíblia é um pouco diferente de quem de quem já teve cargo na religião. Você consegue entender? Eu não tenho costumes, eu não tenho resquícios de ensinamentos teológicos na minha mente. Não, porque eu nunca fui. Eu nunca fui um dito pastor, eu nunca fui padre, eu nunca fui coroinha, presbítero, eu nunca fui nada disso. Eu fui obreiro durante ano e pouquinho, fui obreiro e fiz um curso para ser pastor numa determinada denominação lá em 92, 93, eu sempre falo isso. Mas eu não tive o contato com os cobra, eu não tive o contato com os cabeção lá dentro, eu não tive contato com eles. Então a minha leitura da Bíblia é uma forma racional, não adianta. Então eu não estou aqui nesse vídeo, não quero com os meus vídeos te iludir. Eu não estou aqui para falar coisas que você vai gostar, eu não estou aqui. Eu estou aqui para passar o meu entendimento racional dos escritos. E nessa caminhada até agora, não sei de amanhã em diante, até agora, até esse momento, eu reconheço o Evangelho. O que significa Evangelho? Evangelho são boas novas. Essas boas novas foi a respeito de quem primeiramente? Essas boas novas foi a respeito de Jesus de Nazaré, de Yeshua, de Alshua, de Yeshua Mashiach, do Filho do Homem, de Jesus de Nazaré. Primeira fase foi isso. E o Evangelho foi falado para quem? Foi anunciado para quem? As boas novas de Jesus de Nazaré? Para os perdidos da casa de Israel. Eu vou te mostrar aqui. Jesus de Nazaré não veio para o povo gentil, ele veio somente para os judeus israelitas. Segunda fase, o Evangelho, as boas novas do Cristo ressuscitado, que pregado por Paulo. Saulo foi parado na estrada de Damasco, onde ele recebeu a revelação, ele recebeu ali a revelação não era ainda, ele recebeu o Cristo ressuscitado,
Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ali foi o primeiro contato. Em Atos ele praticou obras das leis. Claro que ele praticou, porque ele não havia recebido a revelação no terceiro céu, como está em 2 Coríntios 12. Quando ele recebeu isso, ele reconheceu, ele começou a anunciar as boas novas do Cristo ressuscitado a quem? Aos gentios. Claro que no meio, lá no caminho, tinha judeus, mas ele foi especificamente selecionado para pregar aos gentios. Então foi o evangelho para os da incircuncisão. Foi as boas novas do Cristo ressuscitado, não do Jesus da Nazaré. Segunda fase. E na terceira fase, que é a qual que eu me encontro, o que eu me reconheço, o que eu me reconheci é na terceira fase das boas novas, que é quando foi estabelecido o evangelho eterno. Então, eu tendo esse conhecimento e acreditando nesses escritos, eu não estou no evangelho da primeira fase, não estou no evangelho da segunda fase, eu estou no evangelho da terceira e eterna fase, que é o evangelho eterno, que é Elohim, o Criador, em nosso espírito, com a Nova Jerusalém já estabelecida em nosso espírito. Você consegue entender o porquê que eu não me considero? Você está conseguindo entendendo assim? Por que eu não sou pregador de evangelho? Não. Eu, a cada dia, o Espírito Santo está me preparando, está colocando entendimento na minha mente para eu falar a você a respeito da escatologia consumada, não da escatologia a ser consumada. Porque se eu prego o evangelho de Jesus de Nazaré, eu estou na lei, eu estou debaixo das maldições das leis. Porque Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei. No tetelestai da cruz, ele resgatou os que estavam na lei para não mais praticar as leis. O evangelho da sã doutrina pregada por Paulo foi o evangelho pregado para o quê? Para os que iriam ou para os que estavam no período do juízo eterno, do juízo final, do fim dos tempos. Por isso que em Efésios capítulo 4, do versículo 8 em diante, foi dado dons, foi dado títulos, para que, se você ler ali todo o capítulo 4, lá você vai entender de Efésios, que foi dado dons e foi dado títulos para o quê? Para eles, para os ministros do evangelho, para os pregadores daqueles dias, prepararem os irmãos à semelhança do corpo de Cristo. Por quê? Porque o juízo estava às portas, estava já por vir. O juiz estava às portas e o juízo já estava prestes a acontecer. Então, eu tenho que ler de Gênesis a Apocalipse, eu leio e passo o entendimento. Mas sempre que possível, tendendo para o evangelho eterno, levando a pessoa do outro lado ao conhecimento. Então, aí você fala, mas então desse jeito você prega o evangelho. Eu não prego o evangelho, eu prego a Bíblia toda, se for assim. Se for assim, eu passo o meu entendimento da Bíblia inteira. Mas o que é evangelho? Iniciou-se o que é evangelho? Gênesis é evangelho? Isaías é evangelho? Sansão é evangelho? Evangelho não são as boas novas a respeito de Jesus Cristo? Não foi Jesus Cristo que trouxe as boas novas da salvação, da vida do reino? Então o evangelho é tratar das palavras de Jesus de Nazaré, do Filho do Homem, de Yeshua de Yahshua, para os israelitas, volta a ser prolixo. Então não é que a pessoa, às vezes, do outro lado fala, nossa, eu tô meio desconfiado com você parece que é um ateu, você parece que você tá falando contra os irmãos aí que prega. De forma nenhuma, eu não tô nem aí pro quadrado do outro, porque aquele que prega a doutrina, ele está tendo o entendimento, ele está tendo a percepção daquilo. Então ele tem umas pessoas que se adaptaram àquilo. Mas eu não estou parado lá, eu não estou estagnado, eu não cravei ali, não coloquei os meus pés cimentados no chão lá ali, não. Então quando eu tenho que falar aqui de Paulo, eu falo. Quando eu tenho que falar de Jesus de Nazaré, eu falo. Quando eu tenho que falar de Isaías, eu falo. Quando eu tenho que falar, mas o meu foco principal é o evangelho eterno. Porque é isso que eu acredito que seja toda a Bíblia, todo conhecimento é importante. Até o conhecimento da religião é importante. Porque mesmo eles estando equivocados, conforme, veja bem, eu não sou dono da verdade. Conforme as fases da Bíblia, a gente entende que eles estão equivocados em muitos pontos. Mas é claro que ele é útil. É claro que é útil. É o que temos por aí, é o que temos hoje. O sistema religioso é o que tem por aí. Só que aos pouquinhos, você vai passando o seu entendimento e alguns vai ouvindo e vai se libertando daquilo. E eu estou chegando num ponto, graças a Deus, que eu vejo que a gente tem que diminuir um pouco o juízo contra eles.
Eu acredito que sim, porque eles têm sido benéficos, mesmo trazendo as pessoas para a escravidão, mesmo colocando as pessoas como prosélitos, como seguidores, como puxarem as pessoas para debaixo da maldição. Mas pelo menos da mínima forma, no mínimo jeito, as pessoas ali dentro pelo menos conhecem quem é Jesus, conhecem a forma de Jesus. Você consegue entender? Você apoia isso? Não, eu não apoio. Eu não apoio. Eu gostaria muito que cada dia mais esse entendimento da graça de Deus, estou falando aqui de Paulo, da graça de Deus, da sã doutrina, chegasse na mente deles. Porque eles não chegaram nem em Paulo ainda, eles estão lá em Jesus de Nazaré. Eles não chegaram nem na cruz ainda. Eles estão nas trevas tateando. Então eu quero ler algumas passagens aqui. Claro que se fosse colocar passagem aqui, ia dar 5 horas, dava para fazer uma live. Eu acho que ia bater o tempo do presidente Bolsonaro aí, falar desse assunto. Então eu vou ler algumas passagens e eu quero que você entenda, você me entenda. Eu não sou contra ninguém. Quem sou eu para ser contra alguém? Não sou melhor que ninguém, longe de mim de ser isso. O meu modo de entender está sendo esse. É eu conseguir diferenciar das três fases. E para mim, por que eu não me reúno como igreja assim? Eu tenho espaço, tenho garagem, tenho salão, tenho tudo. Por quê? Porque eu sei que essa forma de entendimento vai ser meio embaraçoso para as pessoas se reunir. Porque, primeiro, se eu fosse me reunir, eu não tenho louvor, eu não acho louvor no mercado aí. Você pode achar 1 ou 2, mas a maioria é tudo tendencioso. Então, como que você vai se reunir sem ter um louvor ali para as pessoas? As pessoas vão querer ouvir amém, glória a Deus, aleluia, todo instante. E essas coisas, aos pouquinhos, eu estou me afastando disso. É o que eu estou te falando. Tudo que vai se assemelhando à religião, eu estou procurando me afastar, para não ter comparação nenhuma. Então, o meu caminhar está sendo esses entendimentos. E eu sei que tem pessoas que já estão concordando com isso. Muitos falam, é exatamente dessa forma que eu sempre entendi a Bíblia. E é inscrito no canal. Já outras pessoas estão me olhando meio de rabo de olho. Opa, esse cara parece que é um ateu. Esse cara aí, eu acho que esse cara... Não é que eu sou ateu, volto a falar. Eu dividi o evangelho em 3 fases e eu agora estou 99 na terceira fase, que é Deus em nós, que é o evangelho eterno. Mas tudo bem. A vida segue. Então, eu vou convidar você a ler alguns versículos aqui. Peraí. Veja, Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Nova Almeida atualizada. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando, o que é evangelho aqui, o resumo do evangelho é esse aqui. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Vocês quem? Todo mundo, toda a humanidade? Não. Aqui ele estava falando com os discípulos. Ele estava falando com os que iriam receber o Consolador ali, logo em seguida, lá dali uns dias, para anunciar as boas novas a respeito de quem? Dele. Porque evangelho é falar de Jesus Cristo, as boas novas dele. O evangelho não é falar de Moisés. O evangelho não é falar das maldições de Deuteronômio. Não, o evangelho é falar dele. Para quem? Para os israelitas. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse fim dos tempos aconteceu quando? Naqueles dias. Aqueles dias foi o ano 70 DC. Ali foi os fim dos tempos. Mateus capítulo 24, do 1 ao 3, fala sobre isso. Então aqui está o resumo de evangelho. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então o evangelho era a respeito de Jesus Cristo. Jesus veio trazer o evangelho para quem? Para todo mundo, menos para nós. Quer ver? Aqui, Mateus 10, 5, 6. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos. Então aqui, ele proibiu eles de ir para o caminho de gentios e para não entrarem na cidade onde tinham gentios, era para correr. 6. Mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui já começa claro que ele veio ele veio trazer as palavras deles, as boas novas, o evangelho para quem? Para o povo de os judeus, israelitas. Aí a religião faz o quê? Pega os gentios que já deveriam conhecer a terceira fase do evangelho e leva as práticas dessa primeira fase, como intruso, como entrão, porque aqui não foi falado nada para gentil. Também disse a mulher cananeia, no capítulo 15, versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Deixa eu colocar isso aqui na Bíblia judaica, aqui, ó. Novo Testamento judaico, que fala até o nome dele, ó. Quer ver aqui, ó. 24. Respondeu-lhes ele. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui, essa Bíblia aqui, ela, judaico, se tivesse, ele ia falar Yeshua. Aqui, ó. Ora, partindo Yeshua, porque tem pessoas que falam, você não sabe nem o nome de Jesus de Nazaré. O nome de Jesus não tem, porque no hebraico, no grego não tem a letra J, no aramaico não tem. O nome dele é Yahushua. Ei, na Bíblia judaica, aqui, ó. Deixa eu colocar para você aqui, você que fica falando isso, ó. Novo Testamento judaico fala o quê? Ora, partindo Yeshua. Não é Yahushua. E já em outros lugares tem Yahushua, Mashiach, porque Yeshua, Mashiach significa Jesus Cristo. Yeshua, dali, tá vendo? Tem isso aqui na Bíblia. Aí ele veio aqui falando, ó, respondeu-lhes ele, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus de Nazaré, a primeira fase do evangelho, a primeira fase a respeito das palavras dele, de Jesus, foi para os judeus. E como isso aqui? Aí você vai falar, mas Marcos 16:15 também tem. Mas isso como foi acrescentado, eu não levo isso em consideração. Mas como foi acrescentado? Só vou dar uma coisadinha, uma lembradinha aqui, quer ver? Aqui, colchete no final e lá no início do versículo 9, colchete, porque no Códice Sinaítico, isso aqui não está contido. Isso aqui, ó. O livro de Marcos, no original, está do capítulo 16, do versículo 1 ao 8 somente. Do versículo 9 ao 20 foi acrescentado aqui, ó. Abre esse colchete, aí lá no final fala isso daqui, quer ver? Dá uma olhadinha. Cadê aqui? Aqui, ó. Aqui a observação. O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. Acrescentado isso aqui. Aqui coloca serpente e se beberem. Ó, o Jim Jones que fez lá com esse negócio aqui de veneno. Isso aqui foi acrescentado. Mas mesmo assim está no versículo 15. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Isso foi acrescentado, então por isso que eu não dou intenção, mas está escrito aqui, que era para pregar o evangelho. E o evangelho era mesmo o quê? Que nós vemos lá? O que era o evangelho? Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então o evangelho era a respeito de Jesus de Nazaré. Evangelho do Cristo ressuscitado, a segunda fase. Gálatas capítulo 2, versículo 2. Claro que você, de Romanos a Filemão, que são as 13 epístolas de Paulo, tem diversas partes, mas eu separei só isso aqui para não demorar muito o vídeo. Veja, 14 anos depois, fui outra vez, esse aqui foi Paulo, a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os... Aqui. O evangelho para os incircuncisos, para os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não ter corrido. Então fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego aos gentios. Não tinha judeu, aqui era para os gentios. Segunda fase. Quer ver? Tem outra passagem aqui também interessante. Aqui, ó. Entretanto, em Romanos 15, 16, entretanto eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Aqui, ó, ministro de Cristo, porque era a segunda fase, que ele estava pregando aos gentios. Gentios não conheciam. Gentios não tinham Deus no mundo e gentios eram afastados da comunidade de Israel. Nos dias de hoje, depois do ano 70 DC, não existe gentio nem, né? Tudo junto, um só, e Deus estabeleceu a Nova Jerusalém no espírito deles. Então isso aqui é algo ministro, isso aqui servia naqueles dias, na época de Paulo. Quer ver aqui? Paulo, ministro do Evangelho. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O evangelho foi pregado, o evangelho tinha que ser pregado, o evangelho era falar do Cristo ressuscitado para os que iriam passar pela situação de juízo, pela situação de condenação, pela situação de pagar dívidas a Deus no ano 70 DC. Então, por isso que eles ouviam e eles ouviram. Eu não coloquei aqui, mas depois, se você quiser ler Romanos capítulo 10, principalmente ali no 16, 18, ali você vai ver que os que precisavam ouvir, Paulo disse que ouviu. Até os confins do mundo eles ouviram. Quem era o que precisava ouvir? Os judeus, os israelitas, porque eles, as contas foram cobradas deles. Aí pronto, aqui eu vou à terceira fase. Então aqui estamos, Paulo estava na segunda fase do evangelho. Isso é o meu entendimento.
não sou dono da verdade. Segunda fase do evangelho, pregar aos gentios. E a terceira fase do evangelho? Se você pegar aqui, deixa eu colocar aqui. Quem sabe, quem entende esse versículo 10 de Apocalipse 1, entende que aqui já foi a situação final. Por isso que eu considero aqui como a terceira fase. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. O que significou o dia do Senhor? Se você já está avançado no conhecimento da sã doutrina, se você está já ciente da escatologia consumada, o que significou? Achei-me no Espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor foi um dia de juízo. Fala em Joel, fala em Amós, Lamentações, Sofonias, Malaquias 4, fala tudo isso. Foi o dia de Cristo, foi o dia do Senhor, o juízo. Então, como nesse livro dos 22 capítulos de Apocalipse já começou logo com ele estava no dia do Senhor, então ele estava no dia que chegou o juízo, então agora é fácil entender Apocalipse 14, 6, 7. Vi outro anjo voando, então aqui está naquele presente, ele estava vendo de uma forma espiritual. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. Evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. Não era mais o evangelho de Jesus de Nazaré para os judeus, avisando que ele era o caminho, a verdade e a vida. Não era mais o evangelho para pregar aos gentios, o evangelho da incircuncisão, as boas novas a respeito do Cristo ressuscitado. Não, aqui estava o evangelho eterno, sem mudança de fase. E eu vou chegar ao ponto porque esse evangelho eterno, terceira fase e derradeira. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Então aqui já estavam unidos todos os povos, judeus e gentios. 7. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. Apocalipse 1:10 era o dia do Senhor. Chegou. João foi preservado vivo para aquele dia. E aqui fala, chegou a hora de julgar. E adorem aquele que fez o céu. E aqui, que sinal que foi o juízo? Versículo 8. Seguiu-se outro anjo, caiu a grande Babilônia. O que era essa grande Babilônia? O templo em Jerusalém. Aqui, caiu, não cairá. Você entende aqui? Terceira fase do evangelho, que é o evangelho eterno. E para fechar com chave de ouro, Apocalipse capítulo 21. É isso que eu vivo. É isso que nós temos que anunciar. É isso que é Deus. Ah, você fala, então tem que rasgar a Bíblia. Volto lá do começo que eu falei. Volto. Eu aqui falo de Gênesis e Apocalipse, eu falo de tudo, mas sabendo, tendo a ciência disso daqui. Então, quer falar de Paulo, das 3 epístolas de Romanos a Filemão, fique à vontade. Quer falar da epístola que Apolo escreveu Hebreus, fique à vontade. Tem que falar mesmo, porque você falando ali, você está ajudando, auxiliando pessoas que estão lá na lei, que estão nas maldições, a saírem das trevas e vir para a luz de Paulo. Mas você não perca muito tempo ali, não. Você fale para ele, já leve para ele para a terceira fase do evangelho. Porque a libertação final, o estabelecimento da paz, da justiça, do amor, da certeza de que o Espírito que veio ali já está salvo, é a terceira fase do evangelho, que é Deus neles. E vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, porque a velha, no versículo 8, tinha caído. Então aqui ele viu a espiritual. Em Hebreus 9, versículo 8, 13, ali fala, o Espírito Santo deu a entender que não poderia ser estabelecida essa nova Jerusalém porque o tabernáculo antigo ainda estava de pé. Vi também a cidade de Santa Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Aqui está a terceira fase final e derradeira. É Deus em nós. Aqui está o evangelho eterno, Elohim em nosso espírito. É o Criador de todas as coisas em nosso espírito. Então é isso que eu estou pautado. É na terceira fase do evangelho. Não destruindo os outros escritos. Claro que não. Mas eu não sou ministro do evangelho. Eu não sou pregador de evangelho. Porque se eu fizer isso, eu estarei sendo semelhante ao sistema religioso. Mesmo o sistema da graça ou o sistema das leis mosaicas. Eu estarei me assemelhando. E isso eu não quero jamais. Então foi estabelecido a nova Jerusalém na terceira fase do evangelho, que é o evangelho eterno. Quando os israelitas, os judeus foram julgados, foram sentenciados dentro dos muros de Jerusalém,
No final, quando caiu, quando ruiu o tempo terreno, foi estabelecido esse aqui. E olha que interessante no versículo 5 e 6. E aquele que estava sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas, aqui está o evangelho de Jesus de Nazaré e está o evangelho de Paulo. Ou será que eu estou ficando maluco? Porque quando fala, eis que faço nova todas as coisas, não é todas as coisas, não é tudo. Não é o ensinamento, não é a educação, não é as práticas. Fez novas todas as coisas. Então esse discernimento está nas entrelinhas. Só consegue discernir isso alguém falando, alguém sendo espiritual o mais que pode. Porque se for uma pessoa que tem resquícios da religião, fica meio assim. Se for alguém que se identifica como um doutor da religião, é impossível isso aqui entrar na mente. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, não me interessa se você gosta ou se você não gosta. Não me interessa se você fala assim: esse cara, por estar falando isso, ele é um ateu. Com certeza, eu tenho mais fé do que qualquer um que tem por aí. Quando eu falo isso, quando eu assumo isso, eu estou mostrando que a minha fé está mais em evidência do que esses que ficam por aí, anunciando Jesus de Nazaré, anunciando votos, campanhas, buscar Deus em templo, buscar Deus em monte. Está infinitamente superior. E acrescentou: escreva, porque são palavras fiéis e verdadeiras. A religião tem feito essas palavras do Apocalipse uma mentira. A religião tem falado que as palavras do Apocalipse é um engano. E o checkmate disse-me ainda: tudo está feito. Pelo amor de Deus. Você chegou a 32 minutos, vai editar, vai ficar uns 28 minutos, até aqui. Pelo amor de Deus, você chegou até aqui? Dá uma pausa aí, dá uma pausa na telinha do celular, dá uma pausa aí e leia esse versículo 6. Leia e veja se fica dúvida na sua mente ainda. Disse-me ainda: tudo está feito. Quem falou isso? Eu sou o Alfa e o Ômega. Quem era o Alfa e o Ômega? Tudo foi feito por ele e para ele. O princípio e o fim. Quem iniciou tudo e o fim dos tempos. Ei, Elohim, o Senhor que é o Espírito. No passado falou pela boca dos profetas. Depois veio na manifestação de Filho, no Espírito. E depois veio pela manifestação do Espírito da Graça, pela boca de Paulo. E agora não, depois do juízo do ano 70, ele está em seu templo espiritual. Ele está na Nova Jerusalém espiritual. Ele não está mais no terceiro céu, ele não está mais nas águas. Este é o Evangelho eterno, esta é a terceira fase, final e derradeira. Tudo está feito. O que significa essa palavra? Se tudo está feito, falta fazer mais o quê? Falta fazer mais o quê? Anunciar o Evangelho para os gentios? Anunciar que aqueles ali que estavam se preparando para ter a semelhança do corpo de Cristo iriam passar juntamente com os judeus, porque eles estariam ali dentro de Jerusalém. O chicote ia estralar para todo mundo, para judeu, para israelita, para gentil, para quem tivesse dentro. Porque foi 13 meses de cerco. Foi do mês de julho de 69 ao mês de agosto do ano 70 DC. Então foram 13 meses de cerco ali. Então eu vou ficar paralisado na segunda fase, anunciando para os gentios: olha, vocês, eu estarei sendo igual semelhante à religião, preparando eles para o juízo que vai vir. Eu não posso fazer isso. Eu estou no que já foi tudo feito. Eu estou, e acrescentou: escreva, porque não, eis que faço nova todas as coisas. Eu estou nisso. Eu não estou na pregação de Paulo mais. De Jesus de Nazaré, então, nem passo perto, porque eu sou gentil. Como que eu vou ficar lá? Como que eu vou ficar estagnado no que Paulo falou? Não. Não. Acredite no que está escrito, não acredite em mim, não. Não acerte o seu com o meu, não. Acredite no que está escrito. Mas a sua versão é Almeida Corrigida Fiel, então eu coloco na Almeida Corrigida Fiel. Vamos ler aqui esses 2 versículos. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E escreva, e disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. 6, disse-me, mas está cumprido. Não, mas a minha é King James. Vamos na King James, eu não tô nem aí não. Vamos ler na King James. Oxe, agora. E aquele que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, que essas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: está feito. A minha é de Jerusalém. Jerusalém, vou ler essa última passagem aqui então. Vamos lá, cadê a Bíblia de Jerusalém aqui? Aqui, ó, Bíblia de Jerusalém, ó.
O que está sentado no trono declarou então: eis que eu faço nova todas as coisas. E continuou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: elas se realizaram. Não tem ao, porque senão elas se realizarão. Não, passado, elas se realizaram. Tudo se fez novo, já foi feito tudo. Então eu tenho a obrigação moral, a obrigação espiritual de falar da terceira fase do evangelho, que é o evangelho eterno. Goste quem gostar, pode ser quem for. Ah, mas você está meio fora. Prova com esses escritos que eu estou fora. Prova que eu estou sendo contrário a qualquer um que está pregando por aí. Me mostra conforme esses escritos aqui. Ah, você acha que eu sou ateu? Me prova que eu sou em cima desses escritos aqui. Se você tiver capacidade. Volta a falar. Eu falo sim, porque eu tenho que falar, mas eu não prego, eu não anuncio o evangelho. O evangelho eterno sim, a terceira fase sim, mas o evangelho de Jesus de Nazaré não e o evangelho de Paulo não. Eu tenho a obrigação de ler tudo, porque a mente de Cristo, do Cristo ressuscitado, ela dá discernimento, ela discerne desde a fábula de Adão e Eva, desde a fábula de Gênesis 6, desde a fábula de Judas 1,6, que falava que os anjos foram aprisionados, que mulheres tiveram. Então, a mente de Cristo dá discernimento de tudo. A mente de Cristo dá discernimento de Isaías 42, de Isaías 45, de Isaías 58, de Mateus 17, 21, de Marcos 16, do 9 ao 20. A mente de Cristo, ela discerne tudo. Então, é louvável quem prega Jesus de Nazaré no engano, porque mesmo no engano, mesmo nas trevas, pelo menos no mínimo, as pessoas pelo menos estão entendendo. Mais louvável ainda quem prega Paulo. Só que não fique estagnado em Paulo, não fique no evangelho da incircuncisão somente. Evolua, adiante seu passo. O que adianta você falar da escatologia já consumada? Tudo foi consumado se você está em Paulo. Se você está lá na preparação dos gentios, na preparação dos que deveriam ter o corpo semelhante a Cristo para passar pelo juízo do ano 70. Se você ficar parado lá. Avance no conhecimento. Tenha muito conhecimento disso, mas maior que todos esses conhecimentos de Jesus de Nazaré, de Paulo, é o evangelho eterno. Esse é o maior conhecimento que você, como um pregador da escatologia consumada, deve ter. É isso que você tem que ter, seja você quem for do outro lado. Porque no Espírito todos somos irmãos, creio eu. Até os que estão vivendo nas trevas de Moisés, em Cristo, no Espírito, somos irmãos. Eles estão com as suas carnes, com o véu que envolve o Espírito, estão nas trevas, estão tateando, estão sendo garfados pelos lobos. Mas até esses lobos, no Espírito, nós somos irmãos. Mas a mente, como está a mente de religioso, como a mente está de teólogo, de aprendizado de teologia, então estão no engano, no erro. Amém? Então eu vou deixar essa mensagem com vocês, com você, não, que sempre na lente eu estou falando com uma pessoa só. E eu espero, foi um vídeo longo, aí eu espero ter contribuído de alguma forma para que você venha, no meu modo de ver, entender as fases, o evangelho e suas fases, entender as 3 fases do evangelho. E volto a falar, eu não sou contra, porque afinal de contas eu tenho que ler, eu leio de Gênesis a Apocalipse, eu leio Efésios, eu leio Romanos, eu leio Hebreus, eu leio Lucas, eu leio Atos, eu leio tudo. Mas a cada dia que passa, Cristo, o Espírito, vem dando o discernimento para entender as fases. Sem a necessidade de eu precisar assistir vídeo de alguém, sem a necessidade de eu precisar abrir livros de doutores, de mestres, de teólogos para aprender isso. Não, porque graças a Deus, pelo Espírito de Elohim que habita na minha mente, no meu espírito, assim como habita em você, é Ele quem dá esse entendimento, é Ele que dá esse conhecimento, é Ele que coloca essa fé. É Ele que faz a gente aceitar que o livro de Apocalipse são fiéis e verdadeiras. Graça e paz. E para você que acredita na terceira fase do Evangelho, para você que a cada dia mais você tem entendimento de entender a primeira fase, a segunda fase e principalmente a terceira fase, você dá um glória a Deus e fala: meu Deus, glória a Deus por esse entendimento. Glória a Deus. E dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal. E Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até a próxima, se o Eterno, o Senhor que é o Espírito, permitir. Tchau, tchau.